Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de novembro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 23. A nossa querida irmã Maria Luísa é a continuista, vai refrescar a nossa memória do último estudo e rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza, que os amigos espirituais possam nos inspirar, porque esse nosso trabalho é feito em nome dele. Vamos lá? Então, depois que a Cipriana conversou com o irmão Pedro, que é o encarnado, ela se voltou então para o irmão Camilo, que é o desencarnado, que está obsidiando Pedro. E ele já começa se colocando no papel de vítima, dizendo que como ele foi a vítima, o que restava a ele era odiar. E ela fala, odiar, quem se coloca nessa condição, muitas vezes, é para destilar veneno, destilar monstruosidades que estão escondidas dentro de cada um. Então ela começa falando isso, né? E que ele ficou 20 anos com esse desejo de vingança, destilando em volta dele todo esse veneno, todo esse mal, ao passo que ele podia ter perdoado, ter seguido o caminho dele, não é? Então ela fala que há 20 anos ele ficou destilando esse veneno e fala para ele, olha, condição de vítima, tu te diz vítima, mas a condição de vítima não te confere santidade não, aliás não confere santidade para ninguém, a condição de vítima. E ela diz que ele devia realmente ter aproveitado e ter seguido em frente, coisa que ele não fez. E pergunta para ele, até onde tu vai chegar com essa tua vingança, com essa ideia de vingança? Até onde tu vais parar com essas ideias de vingança? E isso ela falando, inclusive chorando, né? E nós estamos exatamente aí. Obrigada, Maria Luísa. Nada. Vamos lá. Então, nós fizemos o comentário da fala de Cipriano semana passada, já fazendo esse diálogo com o nosso querido irmão Camilo, que é a aparente vítima, foi o que foi assassinado, e que está perseguindo o nosso irmão Pedro, que é o que está encarnado no hospital, enfermo, já há 20 anos de obsessão. Então, o Pedro está hospitalizado. Todo esse trabalho está sendo feito no mundo espiritual porque ele está no processo de desdobramento, ele está no sonho, né? No momento do sono e desdobrado, fora do corpo, sendo atendido com os outros espíritos. Estamos juntos? Entenderam isso? Então, bora lá. Dos olhos de Cipriana, que é a mentora espiritual, escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto. E quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até ao lar de Pedro, onde Camilo atenderá a nossos rogos. Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou: A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-lo, nós ambos. Vocês leram isso? Você sentiu, Zé Paulo, o peso? Meu companheiro não hesitou, voltando-se para mim. Ele: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-lo. A conduzir quem? Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá a nossos rogos. Porque Camilo sempre no processo de obsessão, né? O perseguidor. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, porque Pedro tem que voltar para o corpo, que está ali o quê? Dormindo. Mas o outro, o obsessor, vamos usar esse termo, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores. Qual era o pensamento dele inferior? E as intenções criminosas, porque ele queria matar Pedro, é pesado de carregar. Então, meus irmãos, nesse nosso movimento de querer fazer justiça com as próprias mãos, nós nos tornamos esse ser desprezível, esse fardo pesado.
Então nós fazemos muito mal, inclusive a nós mesmos. Então vamos sempre lembrar desse nosso estudo. Se a vida nos chamar ao perdão, libere, siga a tua vida e deixa que a justiça vai agir. Não se prenda jamais ao teu algoz. Não façamos esse movimento. Conduzamo-lo nós ambos. Precisava de quem? André e Calderaro. Dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia. Compreendendo talvez a inanidade, de qualquer rebeldia, está literalmente preso, um do lado e do outro, deixava-se levar sem protesto. Colocamos-nos assim em jornada rápida, porque esse andar, esse levar, não é um passo, dois passos, um passo, é levitar. Ele não tinha capacidade de fazer isso. Então, o ato de Calderaro pegar num braço e o nosso irmão André no outro é para ajudar esse transporte. Colocamos-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos, penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de estar, tricotava junto de 2 filhos pequeninos. Quem era? A esposa, fazendo ali tricô. Vamos ver. A conversação doméstica era doce e cristalina. Mamãe, Dizia o menorzinho. onde está o Neneco? Voltou ao serviço. E Celita? No colégio. E Marquinhos? Também. Eu queria todo mundo aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou o inteligente olhar sobre a criança e acentuou. Vá distrair-se, Guilherme. Vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando como se indiretamente percebesse nossa presença. A senhora, súbito, abandonou o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhávamos a cena, comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo, desapontada. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física, noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza ao espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Compreendendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher no Instituto do Casamento. Deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante, todas as vantagens conquistadas no âmbito material têm vivido enfermo, fortunado, aflito. Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Então, olha só, o que a Cipriana fez? Fez o movimento de levar Camilo até a casa, a residência de Pedro. E está tentando sensibilizar o coração dessa alma
mostrando a condição da esposa, de dor, de sofrimento, a condição dos filhinhos, que vão ficar tudo órfãos. Então ela está usando o sentimento, o coração, fazendo com que o Camilo possa parar e pensar. E dentro desse ambiente, dentro desse espaço, ela ali está trabalhando o coração dessa alma. Lembra que ela está fazendo o processo de evangelização, trazendo ele para dentro de um contexto. Porque o que acontece? Quando você entra no processo de querer se vingar, você entra no fenômeno que nós vamos chamar de monoideia. Você é incapaz de olhar que a criatura não é mais aquela criatura de 20 anos atrás. Você fixa aquela pessoa de 20 anos atrás, você imagina que a pessoa faz a mesma coisa e você não consegue olhar que a pessoa já não é mais a mesma pessoa, que não está mais fazendo aquilo, mas você se fixa na monoideia daquele ato, daquele momento de 20 anos atrás. Por isso que ela fez esse convite de levar Camilo até a residência, para mostrar que Pedro não era mais a mesma pessoa. Olha quantos filhos ele teve. Pensa tu cuidar de 5 filhos de Deus? Vamos comentar isso aqui. Diz ela: efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física. Entendemos? Ok, te matou. No outro tempo, contrariando assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que Pedro, criminoso, instituiu para criar o Pedro renovado. Porque quando ele iniciou era o Pedro criminoso. A partir desse movimento de cuidar da família, cuidar dos filhos, de trabalhar e alimentar, esse é o Pedro que? Renovado. Por quê? Porque o Pedro não permaneceu fazendo crimes. Ele não continuou no crime. Ele se renovou, se tornando um pai de família, realizando todo o trabalho do bem. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei, aqui no lar. Compreendendo a responsabilidade terrível, o que ele fez? Assumida com um golpe que te aplicou sem reflexão. Meteu ombros a uma atividade desordenada, porque ele começou a trabalhar muito por quê? Para esquecer. Para esquecer. Para esquecer. E incessante, desmoronando, se derruindo, né? Os centros físicos, porque todo excesso vai ter um desequilíbrio. O corpo não aguenta. Gente, tem casos de depressão, às vezes nem sempre por uma decepção grande, às vezes pelo excesso de estresse, o excesso de trabalho. O corpo, ele esgota. É como, pensa quando você corre, você corre, chega uma hora, o que o músculo faz? Ele esgota. Ele não aguenta, mesmo que você tente, você não consegue. Então você imagina o que você passar uma vida inteira, um dia inteiro em um barulho constante interno. A cabeça não aguenta, o corpo não aguenta. E costumo falar, nós há 30, 40 anos atrás, eram poucas pessoas que tinham telefones em casa. As pessoas viviam mais o presente. As notícias demoravam a chegar. Quando a pessoa saía do trabalho, ela verdadeiramente saía do trabalho. Ela pegava o bondinho, o ônibus, ia conversando fiado. Chegava, sempre tem a vizinha fofoqueira que parava no canto da rua para contar as novidades. Isso tudo ia relaxando até tu conseguir chegar em casa. Hoje, a vida que nós levamos mudou. Nós saímos com o trabalho na palma da mão, que se chama o quê? Celular. Nós não nos desligamos. O corpo não vai aguentar. Chega uma hora que... A fofoca chega na hora. Não dá nem tempo de terminar uma, já chegou outra. E nós não nos desligamos. Nós precisamos fazer isso aqui, ó. Faz conceição, eu não posso. Se tu morrer, tu vai ter que largar tudo. Aí tu vai poder. Vai esperar chegar nesse nível. E detalhe, tudo vai andar. Ou melhor ou pior, mas que vai andar, vai. Você lembra de Jesus correndo, agoniado? Bora, tem que curar fulano. Bora, não tem que curar Beltano. Ai, meu Deus, tem que pegar a barca vai demorar muito. Vamos. Você já leu alguma coisa de Jesus assim? Não. Foram avisar que Lázaro estava morto. Disse, eu vou lá. 2 dias depois ele chegou. 2 ou 3. Pensa. 3 dias?
3 dias depois ele chegou, andando. Aí Marta, que era agoniada, Senhor, meu irmão morreu, se o Senhor tivesse chegado antes, talvez não tivesse acontecido isso. Jesus, calma teu coração. Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então, as almas nobres não andam estressadas como a gente anda, agoniado, correndo igual um doido, olhando para o relógio, isso é loucura. Então nós temos que ter nobreza até no andar. Então chega um momento que a gente tem que desligar esse trem, repousar, ficar com os teus, se desligar, porque isso aqui tem ajudado? Tem, mas tem prejudicado? Também tem. Continua então ele foi devido ao excesso à enfermidade. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Está envelhecido. 50 aninhos com cara de 80. Se bem que os 80 de hoje estão ótimos também. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil, porque ele não continuou sendo um homem perverso, ele não continuou fazendo criminalidade. Amparou devotada mulher no instituto do casamento, deu refúgio a 5 filhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, por meio de trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Quem olhava para Pedro, não, Pedro é um empresário, homem de bem, homem íntegro, autêntico. As aparências podem o quê? Enganar. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, ele tem vivido doente, infortunado e aflito. Apesar disto, ter a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos pelo pai que ele é. Então, olha só, esse movimento de ter casado, de ter tido filhos e de ter sido um bom pai, isso já entra para ele como o quê? Crédito. Às vezes nós temos uma atitude que essa uma atitude de 15 minutos, 20 minutos, compromete a nossa encarnação todinha. Eu costumo dizer, por exemplo, jovens, olha, vou dizer uma coisa para vocês. A pior coisa que pode existir na adolescência é experimenta. Experimenta não. Porque tu não conhece o teu mundo interior. Esse experimentar pode abrir a porteira e tu voltar a repetir tudo que tu fizeste outrora. Então o melhor é não experimentar. Experimente sim o bem. O modelo e guia da humanidade é Jesus, cola nele. Realize o trabalho que ele nos convida há mais de 2000 anos. Ninguém veio aqui para gozar, para fazer o que dá na cabeça, não. Eu não vim aqui para atender os meus caprichos pessoais. Se eu estiver fazendo isso, sinto muito, Maria da Conceição. Tu és besta, tu estás besta mesmo, da besta. Tu estás perdendo a tua encarnação. Tu és uma tola. Porque o propósito da encarnação não era realizar as tuas vontades, era tu crescer como ser humano. E tu és tão idiota, Conceição, que tudo que tu estás fazendo vai ficar. O que tu deveria usar a teu benefício, na tua evolução espiritual, tu não está usando. Somos nós. Então essa coisa de eu vir aqui para ser feliz, de que felicidade nós estamos falando, não é verdade? Na fala do nosso Senhor Jesus, quando ele diz ele é a porta, e o Emmanuel nos comenta, a porta da redenção. E diz Emmanuel, não nos basta só ter uma carinha boa, estar fazendo aquele bem. Não, é necessário passar pela porta da redenção. A porta da redenção é sacrifício. Se nós não estamos fazendo sacrifício, nós não estamos passando pela porta da redenção. Quando Jesus diz que ele é a porta, ele diz, para passar por essa porta, tem que ter, ela é a porta da redenção, tem que ter sacrifício. Por que é sacrifício? A irmã Dulce limpar uma ferida pútrida, para ela não é um sacrifício, é um ato de amor. Para uma alma como eu, fazer a limpeza dessa ferida pútrida
para mim é um sacrifício. O que é sacrifício? Então, o sacrifício está de comum acordo com a condição moral dessa alma. E por isso que nós, encarnados aqui na Terra, a nossa condição é ter que fazer sacrifício para um dia, de forma natural, podermos fazer esse curativo com amor e não mais como sacrifício. É por isso que nós temos que fazer sacrifício, para poder nos evangelizarmos, entendeu? Quanto a ti, que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão de extermínio. O desforço detestável tem sido o objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? Vale a pena? Vale a pena ser vítima para descer desse jeito? A benfeitora fez breve pausa, fitou compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário. A laila de juízo irrecorrível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude da serpe venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores. Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário à maneira de um juiz irrecorrível, né? Então, tipo assim, tu não está sendo obrigado a me aceitar, tu pode dizer não. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal, né? Com o te visitar, o nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, esse casamento, esse relacionamento, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, e aí eu acho interessante quando esses espíritos esclarecidos, eles nunca dizem eu, é nós. Também nós, outrora, né? Ela vai falar dela. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduzistes, que é outro movimento. Quando você vai fazer um diálogo, nunca se coloque, seja um diálogo com encarnado ou com desencarnado, nunca te coloque numa condição superior. O primeiro movimento para que haja essa empatia com o outro é também mostrar que você também carrega fragilidade. Você também já errou. Então é esse movimento que a nossa Cipriana diz, olha, quando você diz assim, eu já fiz isso, você desperta no outro a esperança. Poxa, se ela, Cipriana, diz ter feito, então eu tenho um jeito. Entendeste? Esse movimento é o movimento de você despertar no outro a esperança, para que o outro possa também melhorar. Passamos longo tempo na atitude de serpe, esse serpe aí é de serpente, venenosa, concentrada em si mesma, aguardando a oportunidade de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor, todo misericordioso, nos ensinou que a verdadeira liberdade, olha aqui, é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes. Então, nós achamos que liberdade é fazer o que dá na nossa cabeça. Isso não é liberdade, isso é prisão. Porque fazer o que dá na tua cabeça é tu estás aprisionado às tuas paixões. Como é que eu reconheço quando eu estou aprisionado? Você não tem controle. A tua cabeça diz, não faça, mas você não consegue controlar. Nós não conseguimos controlar. Isso é prisão. O que é liberdade? O que é liberdade? É escolher o melhor para si. E o melhor para si, não para as paixões ou para os desejos,
ou para coisas transitórias, mas sim para o quê? Submeter às leis que regem o universo. Olha o que ela falou aqui, olha. O Senhor nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes. Então, quando eu digo assim, eu vou fazer isso porque eu quero me tornar um ser humano melhor, isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu estou me libertando de correntes pesadíssimas de milênios. Aquilo que nós costumamos dizer, eu não consigo, é muito forte. Ou então eu digo, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Isso é corrente que tem nos aprisionado há milênios. Então somos prisioneiros, porque não conseguimos nos libertar desse cativeiro milenar. Nós só seremos livres quando tivermos a liberdade de seguir aquilo que o nosso Senhor Jesus nos tem convidado há mais de 2000 anos. Entendeu agora a liberdade? Então, liberdade não é fazer o que dá na cabeça. Liberdade é escolher o melhor para a minha evolução espiritual. E que só o amor tem suficiente poder para salvar. E aí nós estamos vendo isso com a própria Cipriana. É o movimento de amor de Cipriana que faz com que o nosso querido irmão Camilo comece a pensar. E fez com que o nosso irmão Pedro se arrependesse e pedisse perdão, chorando tal qual uma criança. Foi um movimento de amor, porque só o amor salva. Não pensa que com o nosso autoritarismo, com a nossa agressividade, nós venhamos resolver alguma coisa. Não, só vamos piorar. É o amor que educa, é o amor que nos faz mudar, é o amor que nos renova. Se Madalena se tornou aquele anjo, foi o amor de Jesus sobre ela. Se Paulo de Tarso fez todo aquele processo de mudança, foi o amor de Jesus a olhar para ele, não com um olhar de crítica. O olhar, gente, ele pode libertar, como ele pode humilhar. A gente não precisa abrir a boca, só o olhar da gente. Então, o olhar de Jesus para Saulo de Tarso era um olhar terno, de amor, e indagou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Foi o amor do Cristo que convidou Saulo. Convidou Pedro, convidou João, convidou Tiago e tantos outros anônimos que nós não conhecemos. É o amor. E que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores. Então, nesse momento, ela se colocou o quê? Ombro a ombro com ele. Não sou anjo, não. Onde você está, eu já vi. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes, frio e impassível, prorrompeu em pranto, chorou Camilo. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que o choro convulsivo, aquele choro, é como se fosse o parto daquele sentimento que estava te destruindo. Malgrado tal modificação, apesar da modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou: quero ser bom e todavia sofro. Confrange-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Agora a culpa é de Deus. E isso aqui foi nesse tom, como ele diz assim, olha, exclamou: quero ser bom, está desesperado. E todavia sofro. Confrange-me atrozes padecimentos, porque ele também sofre. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Quem foi que desamparou quem aí? Se tem alguém que se afastou de Deus, foi ele. O grande lance é que nós queremos um Deus que se imponha. Aí, como nós somos criaturas rebeldes, a gente reclama porque que Deus não se impõe. Se tivesse um Deus que estivesse sempre se impondo, a gente também iria reclamar. Só não deixa nem a gente escolher. Só fica todo tempo dizendo que a gente tem ou não tem que fazer. Não é assim? Então ele não é um Deus que fica ali todo tempo. Não. Ele diz: meu filho, eu te conduzi desde o mineral. Eu estou falando de bilhões de anos. Mineral, vegetal, animal, agora é contigo. Chegou, tu precisa.
Tudo que tu tinha que gravar já está em ti. Todas as lições estão em ti. Tu sabe como te defender, tu sabe o que pode e não pode. E detalhe, o instinto ainda vai estar em ti. Papai vai continuar te ajudando. Mas é necessário que tu comece a pensar e decidir e assumir as responsabilidades. Aqueles soluços, a explodirem da alma torturada, feriam-me fundo o coração. Como não chorar também ali, ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir pelo amor? Disse, Cipriana é a personificação de Deus, sempre a nos ensinar. Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou. Quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente, ou a inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Vamos parar aqui. São quantos anos de obsessão? 20. A indagação é, por que a senhora esperou 20 anos para fazer essa intervenção? Por que não fez essa intervenção antes, lá atrás, para eu não chegar onde eu cheguei? O que vocês acham? Era necessário ele aprender essa lição. Se o papai tivesse lá atrás já interferido na escolha dele, ele não ia aprender o resultado de não dar um perdão. Entendeu? Então é necessário o filho passar pelo resultado das suas escolhas. E aí aprende agora que o perdão faz muito bem para quem dá. Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao pícaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Quando ela está falando em óleo, ela está se referindo ao quê? Quem lembra dessa parábola? Das 10 virgens. Lembra? Das virgens prudentes e das imprudentes? Umas foram levar o óleo, outras não levaram e queriam pegar emprestado. Então, esse óleo aí são as virtudes. Ninguém empresta virtude. Conquistas morais é algo que ninguém empresta, cada um tem o seu. Por isso que a gente diz estudar André Luiz, para quem conhece o Evangelho, é Evangelho puro. Ela está todo o tempo aqui citando Evangelho. A dor, Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta. Olha a palavra aí, sacrifício é o quê? A porta da redenção. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque ele não foi chamado ao martírio, e ele coloca assim, olha, o martírio é problema da origem divina, está na criação divina. Temos que passar por sacrifício, temos que passar por provações, temos que passar por expiações. Alguém pergunta por quê? Pergunta de Deus. O que nós sabemos é que isso faz parte do nosso processo de evolução. Aí ela diz, tentando solvê-lo, o que é solver? Desmanchar. Pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente, passando pelo sacrifício, passando por ele sem revolta, sem rebeldia, sem vingança, passando. Então tu pode ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, revolta, porque muitos retiram do sofrimento, aí vem o óleo da paciência, virtude, com que acendem a luz, fazei brilhar a vossa luz, para vencer as próprias trevas. De que trevas ele está falando? Interior. Ao passo que outros dele extraem pedras e espinhos de revolta,
com que se despenham na sombra dos precipícios. Ou seja, a vida me chama a esse movimento aqui de martírio. É o martírio, a semana passada falamos da morte de um filho, do assassinato. Isso é um martírio? Eu posso fazer dessa aprovação, dessa expiação, algo que me levante, que me coloque no píncaro, como eu posso também mergulhar nas trevas com a revolta, com o desânimo, com a vingança. Entendemos isso? Com que se despenham na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou, depois de breve silêncio. Chora, desabafa-te. O pranto de compunção tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Chora, desabafa. Calou-se a emissária por minutos. Seus olhos, muito lúcidos, pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo, quase maquinalmente, nos braços, conservando os contendores conchegados ao peito, qual se lhes fora mãe comum. Vamos parar aí. Foi bom o nosso estudo? Alguma pergunta? Foi tudo ok? Então vamos orar, agradecermos a Jesus. Queridos amigos encarnados aqui presentes, os nossos amigos e irmãos do mundo espiritual, que estiveram aqui conosco e estão, que nos ajudaram na interpretação do texto, que nos ajudaram em nossos pensamentos íntimos, nas dores que ainda carregamos, nos vícios que ainda nutrimos. Em algumas reflexões nos ajudaram a perceber o quão pouco realizamos para a construção de valores interiores, o pouco esforço que ainda fazemos. A lição nos convida, Senhor, mais uma vez, o chamado a nos tornarmos pessoas melhores, a conquistarmos o nosso óleo, ajudando-nos, Senhor da vida, ajuda-nos no dia a dia. Ajuda-nos a lembrar das lições que cada um de nós ouvimos e acompanhamos dentro dessa sala. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar da transitoriedade da vida terrena. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar a nossa condição de filhos de Deus, de espíritos. E ajuda-nos, Senhor, a lembrar o que é a verdadeira liberdade. Muito obrigada por essa oportunidade, amor querido, que o Senhor nos ofertou. Muito obrigada pela assistência espiritual que tivemos. E se algo temos a te pedir, Jesus, nos ajuda a construir um mundo melhor, começando esse mundo dentro de cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado, amor de nossa vida. E muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais.